Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Torcida do Corinthians invade o CT e o Parque São Jorge. Bombas e invasão no Timão. O bicho pegou, a chapa esquentou pelos lados de Parque São Jorge. E aí o Antônio Oliveira vai ser demitido. Tá com a corda no pescoço o treinador português. Cada vez mais pressionado. E os reforços vão chegar no Corinthians? Eu conto tudo isso e muito mais para você. Falo também da dívida que o Corinthians vai ter que pagar para o Matias Rojas. 40 milhões de reais. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais ao Matias Rojas. Eu conto tudo isso para você agora, Sereto News chegando. Roda vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal. Ative o sininho, é de graça para você se inscrever no canal, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like e é muito importante que você deixe o seu comentário, porque aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião faz a diferença. Eu leio todos os comentários. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto é o Aposta Ganha. Maiores diversões com bônus imperdíveis no Aposta Ganha é assim. Você faz o cadastro com o meu link e você ganha até R$200 de bônus para fazer a primeira aposta. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha até R$200 de bônus para fazer a primeira aposta. Vem pro Play você também. A Aposta Ganha, bônus que viram mais diversão. Mas atenção, aposte com responsabilidade, aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Em nome de Aposta Ganha, vamos às informações do Corinthians. O Corinthians que viveu uma quinta-feira quente, a chapa esquentou, o clima esquentou ainda mais no Corinthians. Nesta quinta-feira, torcedores da Gaviões da Fiel chegaram a invadir o CT Joaquim Grava e também o CT do Parque e também o Parque São Jorge. Né? O CT Joaquim Grava fica no Parque Ecológico e também invadiram o Parque São Jorge. Revoltados com a situação vivida na temporada, cerca de 30 torcedores entraram pela cerca que separa o CT da base do módulo que o profissional ocupa. Morteiros foram disparados, além de xingamentos à diretoria. No meio da confusão, seguranças do Corinthians tentaram conter os torcedores e foram em busca de uma conversa para conter os ânimos dos mais exaltados. No entanto, a tentativa foi em vão. Os torcedores diziam que não teriam mais conversa e gritavam: acabou a paz, agora é guerra, não tem mais papo. Depois da invasão do Parque São Jorge, os mesmos torcedores foram para o parque, aliás, depois da invasão no CT do Parque Ecológico, os mesmos torcedores foram para o Parque São Jorge. A gente vê aí imagens dos torcedores invadindo o Parque São Jorge para conversar com o presidente Augusto Melo. A invasão, portanto, do Parque São Jorge e os torcedores do Corinthians vão conversar, estão conversando neste momento com o presidente Augusto Melo. Né? É claro que pedem reforços, pedem providências do Augusto Melo em relação a tudo que está acontecendo no Corinthians, a situação lamentável que o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e provavelmente também estão pedindo pela saída do técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira que está com a batata cada vez mais assando, né? A batata do português está assando. O Antônio Oliveira está com a corda no pescoço. O Antônio Oliveira praticamente já está demitido. Resta saber se o Corinthians vai demiti-lo antes do derby contra o Palmeiras na segunda-feira ou se vai esperar o resultado do derby na segunda-feira. Pegou muito mal entre os diretores do Corinthians a entrevista coletiva do Antônio Oliveira ontem à noite, dizendo que o time do Corinthians tem um elenco mais fraco que o Cuiabá, que o elenco do Cuiabá é mais forte do que o Corinthians. Ele disse exatamente isso e disse também que os reforços que vão chegar no Corinthians não são os reforços que a torcida espera. Ele disse até o seguinte: olha, não dá para esperar, não vão chegar nenhum Neymar, não vai chegar o Marquinhos, não vai chegar o Paquetá, dando a entender que
quem vai chegar no Corinthians está muito longe ainda da expectativa da torcida corintiana. Portanto, o técnico Antônio Oliveira está cada vez mais com a corda no pescoço. E o que se fala nos bastidores do Corinthians é que 2 nomes ganham força. O do Fernando Diniz, que foi demitido do Fluminense, e o do Fábio Carille, que está no Santos. São os 2 nomes que ganham força nesse momento, pelos lados do Corinthians. O Fábio Carille tem uma multa, o Corinthians teria que pagar uma multa de 3 milhões de dólares para o Santos, para ficar com o Fábio Carille. E o Fernando Diniz está livre no mercado, está à disposição do mercado. O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense, mas gostaria de ficar descansando neste momento, não gostaria de assumir nenhuma equipe neste momento, o Fernando Diniz. Ele gostaria de ficar descansando nesse momento, pelo menos por mais um mês, mais ou menos, ele gostaria de tirar férias com a família. De qualquer maneira, são os 2 nomes que estão sendo especulados no Parque São Jorge e pressionando o técnico Antônio Oliveira. Os torcedores do Corinthians também estão pedindo por reforços, pedindo ao Augusto Melo por reforços. O Augusto Melo prometeu 4 reforços para a equipe, né? 4 reforços, segundo ele, titulares, que vão chegar para jogar, para vestir a camisa, para serem titulares do Corinthians. Até agora, quem foi contratado foi o Hugo Neneca. O Hugo Souza, goleiro ex-Flamengo, que estava no Chaves de Portugal. Esse foi contratado. Esse vai chegar, não sei se vai chegar para jogar, porque o Matheus Donelli está muito bem no gol do Corinthians. Então o Hugo provavelmente vai chegar para disputar a posição com o Matheus Donelli no primeiro momento. Ele chega por empréstimo até o final do ano. Outro jogador que o Corinthians está atrás é o Juan, zagueiro do Sassuolo da Itália. Tem interesse no Juan, zagueiro revelado pelo Grêmio, do Sassuolo da Itália. E outro jogador que o Corinthians está atrás é o do Charles, volante do Midland, da Dinamarca. Charles, jogador revelado pelo Internacional, passou pelo Ceará, foi muito bem no Ceará, inclusive, e pode ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians já fez uma proposta para contratar o Charles e está aguardando agora a resposta do Midland. Lembrando que o Corinthians queria primeiro a contratação do Hernani do Parma da Itália. Era a primeira opção, não conseguiu contratá-lo. Tinha o Lucas Evangelista também como opção, não conseguiu contratá-lo. E agora o Charles vira a terceira opção e o Corinthians vai trazer a terceira opção para o Parque São Jorge. É o que disse o Antônio Oliveira. Se calhar, disse o Antônio Oliveira, não vão me trazer nem os que me prometeram, nem os jogadores que me prometeram. Se calhar, não vão me trazer nem os jogadores que me prometeram. A diretoria do Corinthians ficou irritada com a entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira ontem, depois do empate contra o Cuiabá. O Antônio Oliveira cobrou a direção do Corinthians abertamente sobre a contratação de reforços e disse que o elenco do Corinthians é um elenco fraco, é um elenco curto, como ele disse. Ele não disse exatamente que é um elenco fraco. Deu a entender que sim, que é um elenco fraco, mas ele disse que é um elenco curto e que precisa de mais jogadores. Bom, e mais uma notícia complicada para o Corinthians nesta quinta-feira. Diz respeito ao Matias Rojas. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o clube no começo deste ano, alegando atraso nos direitos de imagem. Direitos de imagem que compõem parte do salário dos jogadores. O paraguaio joga atualmente pelo Inter de Miami nos Estados Unidos, o mesmo time do Messi. A decisão foi tomada pelo Tribunal da Entidade Máxima do Futebol nesta quinta-feira. O Corinthians pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte, última instância para casos do tipo. Os processos nesse tribunal levam, em média, mais de ano até serem julgados. O Corinthians pode, portanto, fazer o recurso no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. O valor da indenização determinada pela FIFA corresponde ao que o Rojas tinha a receber até o fim do vínculo dele com o Corinthians, que ia até junho de 2027. O pedido de indenização do Rojas foi feito em dólares, mas a condenação foi dada em reais. A fundamentação da decisão deve ser divulgada em até 10 dias. A FIFA poderia ter punido o Corinthians com o transfer ban, que é a proibição do registro de novos jogadores, mas não fez isso nesse primeiro momento. O clube só receberá tal pena caso não pague os 40 milhões a Rojas
em 45 dias. O Corinthians tem 45 dias, ou para recorrer, né, da decisão, ou para pagar o Rojas. Se isso acontecer, o Corinthians ficará impedido de contratar atletas por 3 janelas ou até a quitação da dívida. Se o Corinthians não pagar a dívida, ele pode tomar o transfer ban. Então veja que é mais uma notícia complicada para o Corinthians. Enquanto o Corinthians precisa de dinheiro para fazer contratações, a FIFA acaba punindo o Corinthians a pagar 40 milhões de reais no que diz respeito ao contrato do Rojas com o Corinthians. Veio, não jogou, jogou muito tempo, jogou pouco tempo, e o Corinthians ainda vai ter que pagar 40 milhões de reais. E o Corinthians, segundo informações dos jornais da Itália, o Wesley está despertando interesse no Napoli da Itália. Wesley, que já despertou interesse no West Ham da Inglaterra, despertou interesse no Borussia Dortmund da Alemanha, no Bayer Leverkusen, também da Alemanha, agora está despertando interesse no Napoli da Itália. Vamos ver se nessa janela chega alguma proposta para o Wesley ser negociado. O Augusto Melo vive dizendo que não vai negociar o Wesley a não ser pelo preço da multa, né? A não ser pelo preço da multa. Vamos ver quanto ele vai conseguir segurar o Wesley, ou se o Wesley de fato vai receber uma proposta e deve ser negociado. Pode ser negociado. O Corinthians, que já negociou o Fausto Vera. Fausto Vera vai para o Atlético Mineiro. O Fausto Vera já está negociado com o Atlético Mineiro, só uma questão de últimos detalhes, mas a negociação foi fechada em torno de 4 milhões de dólares. O Atlético pagou ao Corinthians 4 milhões de dólares na contratação do Fausto Vera. Portanto, também não vai fazer falta ao time do Corinthians. Não jogou absolutamente nada no Corinthians, pode ir embora que não vai fazer falta o Fausto Vera. Dia muito quente no Corinthians, torcida do Corinthians invadiu o CT, invadiu o Parque São Jorge, está conversando nesse momento com Augusto Melo e o Antônio Oliveira pode ser demitido. É isso aí, eu trago mais informações a qualquer momento aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, eu leio todos os comentários. Aqui você fica sabendo de tudo, a sua opinião é muito importante para nós. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. E também faça parte do clube de membros do canal, porque fazendo parte do clube de membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e você tem prioridade nas lives do canal do Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!